Olá, saudações. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar então de literatura estadunidense, né? Finalmente vamos ler a Carol Watts, Joyce Carol Watts, com a Moody Woman, né? A Mulher de Barro, né? Que interessante a capa, assim, por que Mulher de Barro, né? Bem, esse é um romance que a gente vai acompanhar em dois níveis a história, ou seja, um narrador onisciente, né, onipotente, né, o narrador sabe tudo, então o narrador vai e volta, e o narrador vai dispondo, a voz narrativa vai dispondo em dois níveis. Então você tem cenas que acontecem nos anos 60 e cenas que acontecem nos anos 2000. Né? Então, ou seja, você é cortado, você tá numa vibe e ele te corta. Né? Então já começa bem Faulkner, né? Bem William Faulkner, assim que a gente já leu o Sonho e a Fúria, que é bem um cenário trágico, triste, né, de uma criança abandonada, né? Então já começa bem trágica a história, né? Assim, eu achei a narrativa bem Graciliano Ramos, né? Então vai descrever um pântano e uma criança, uma mãe pobre, muito miserável, né? E vai abandonar essa criança nesse pântano, essa área alagadiça, né, e tal. E aí depois tem um corte, né? Tem um corte de uma senhora, né? Uma presidente de universidade, uma reitora, podemos dizer assim, né? Que é uma filósofa, né? Uma doutora em filosofia, não tem PhD, né? Podemos dizer assim. E então ela está indo para uma conferência, né? Para uma outra cidade, atravessa a estrada, está com um motorista, e ela pede para o motorista parar naquela estrada, que ela reconheceu umas pontes no lugar. E ela está mais ou menos na região que ela viveu, né? Assim, teve esse drama, porque é ela, né? Você vai entender que é ela. Então essa senhora, que parece do nada na história, é aquela menina que foi socorrida, né? Porque depois eu vou mostrar como é que ela foi socorrida, como é que ela foi adotada, né? Então ela vai mostrando essas duas histórias. Então a história lá nos anos 60, né? A criança pobre, na miséria, e essa criança com outro nome agora, uma senhora de 40 anos, que é uma reitora de faculdade, de universidade particular, né? Então ela está ali sempre mantendo aquela forma de, né, bem sóbria de vida, né, toda aquela ordeira, porque essas faculdades, universidades americanas vivem de renda e tem pessoas que doam, né, então, ou os pais, os alunos, então tem toda uma circunstância e ela tem que manter essa imagem, né, e outra coisa, todo um ambiente machista, né, então a primeira mulher a ser presidente da universidade, que tem todo um ambiente machista, então os homens estão de olho na vaga dela, né, qualquer deslize que ela tiver. Então ela vive essa tensão, né? Então ela vai para essa conferência, chega antes, e aí ela fica pensando naquela cidadezinha que ela passou, ela falou lá, parou um pouco o carro, né? Lá, pediu pro motorista parar o carro, ela ficou olhando aquela região, aqueles alagadiços, né? Por que eu estou me interessando por isso, né? Ela ficou olhando que lugar. Ela estava lembrando, né? Estava lembrando, ou seja, essas coisas que ela tinha reprimido ao longo de toda a vida, e essas coisas vão aparecendo de novo, né? Porque aí ela está lá no hotel, em vez de preparar para a conferência, né? Para o discurso dela, é época interessante, 2002, 2003, é aquela época após o atentado contra as Torres Gêmeas, né, o World Trade Center, em 2001, que aí os Estados Unidos começou aquela guerra contra o terror, né? Então quem não estava nos Estados Unidos era inimigo. Então ela é uma liberal, cercada de conservadores, né? Os conservadores são até caricatos, né? São caricaturas de conservadores. E ela está cercada desses conservadores e ela é uma liberal que defende alguns direitos, né, da mulher, assim, a condição feminina, né? Até porque ela é a primeira mulher reitora de universidade e tal. E aí, assim, então vamos com calma, né? Então ela ia preparar um discurso que ia ser bem anti-guerra, né? Porque ela é contra, ela acha a guerra uma insanidade, ela é criada por uma família de pacifistas, né? Os Quakers, né? Os Quakers, que são os pais adotivos, que é o Conrad e a Agatha, né? Conrad e Agatha, que são os pais, né? O nome dela é Meredith, né? Meredith Hooft, Neunkirchen. Então ela foi adotada, né? O nome dela não é esse, não. O nome dela é Joel, né? Joel Crack. Joel Crack é o nome, né? Mas ela não sabe disso por enquanto, né? Ela vai saber isso depois. Mas nós que estamos lendo, vamos voltando no passado. Então a gente sabe que ela foi uma menina pobre, né? A mãe tinha duas filhas, abandonou as filhas, né? Ela foi resgatada por um moço que era tipo um caçador, né? Então ele pegava essas armadilhas de caça, então foi lá no Lagadice e viu a criança, e aí a criança foi para a assistência social, né? Foi educada lá no tipo uma creche, né? Um orfanato, por uns pais assim, adotivos, podemos dizer assim, mas são cuidadores de criança, muito agressivos e tal, mas ajudaram, né, a sobreviver. Aí ela foi adotada para essa família esse casal de quakers, né, que são pacifistas, pessoas mais calmas, aquela questão da luz interior, né? Essa religião surgiu lá junto com os puritanos na Inglaterra e veio para a Pensilvânia, quando a Pensilvânia surgiu, né? Os pais fundadores da América, né?
Então, ela sempre é pacifista, ela é sempre mais ligada ao feminismo, ela é mais liberal, ou seja, o liberal nos Estados Unidos é um de esquerda, né, uma esquerdista, podemos dizer assim, porque lá tem os republicanos, os democratas, né, então ela vai mostrando, só que ela é contra a guerra, né, do Iraque, ia fazer esse discurso, só que ela não fez porque ela pegou um carro do nada, impulsivamente, pegou o carro, voltou lá para a estrada, e o carro atolou lá, caiu na vala lá, e ela não conseguiu chegar na conferência. Né, depois tem que explicar isso para a reitoria, por que ela não chegou na conferência, né, então as coisas assim. Ela age muito por impulso e ainda mais depois dessas lembranças estarem voltando, né? Meio o tempo perdido, né? A gente leu o Marcel Proust. O tempo perdido, porque as lembranças, ela tá na reunião, ela começa a lembrar das coisas, ela tá passando assim, vendo uma paisagem, lendo um livro, ela cai da escada. Então ela tá tendo esses surtos de passado voltando, né? Então, e esse surto de passado voltando, que pega de repente, a gente tem essas contextualizações com o narrador, a voz narrativa voltando nos anos 60. Entendeu? Então é isso que ela explica. Por que ela está falando disso, né? E aí vai ter outros personagens da história, né? Além desses cristãos Quark, né? Que são o pai adotivo, que ela vai ter outro nome, né? Então ela era Joel, né? Que é joia, né? Crack, ela vai se tornar então a Meredith Ruth Neukirchen, né? É um nome difícil falar, Neukirchen. Acho que é a nova igreja em alemão, né? Então, ou seja, ela vai ter que saber que são as duas pessoas, porque volta e meia, essa pessoa sóbria, correta, seguidor da lei, assim, uma pessoa muito, né, fala baixo, então ela tem toda uma persona, olha só que interessante, olha o Jung chegando aqui. Ela tem toda uma persona dessa reitora, né? Então ela fala muito cordialmente, assim, tom de voz, ela é uma autoridade. Só que essa menina que foi abandonada volta no inconsciente, né? Então essa sombra que é essa criança. Aí ela fica lembrando da mãe que a abandonou, né? E ela sempre contrapõe a imagem da mãe que a adotou, que é essa Agatha, a mulher, ela segue a personalidade dessa mãe adotiva, né? A mulher que fala baixo, a mulher que gosta do silêncio, a mulher que gosta de leitura, né? Bibliotecária, né? A mãe dela adotiva é uma bibliotecária, né? Então o pai também é um servidor público, então só uma família classe média, muito respeitada, né? Então por isso que ela tem essa oportunidade de estudar e se tornar uma doutora em filosofia numa universidade famosa lá, né? Super disputada lá nos Estados Unidos, até virar reitora, né, dessa universidade. Só que vai acontecer alguns dramas, né, justamente nessa época com os conservadores que querem a guerra, né, e ela é uma pacifista, por educação dessa família adotiva, então ela não quer a guerra, né, e a guerra acabou acontecendo lá em março, abril de 2003, então a gente vai ver os bastidores dessa guerra, né. A gente que está aqui no Brasil não conhece, a gente conhece um pouco os bastidores entre os intelectuais, né? Os intelectuais estavam divididos. E aqui já tem a época da fake news, já tem internet, já tem rede social, já tem essas falsas informações, igual falar que o governo lá de Saddam Hussein tinha arma de destruição em massa, né? Então aí inventaram toda essa paranoia, aí foram lá para o Iraque, atolado no deserto, né? Igual atolado no Vietnã, a gente sabe o problema que teve lá no Iraque, né? As insurgências, né? O pessoal implantando, os terroristas implantando bomba lá, né? Então, ou seja, né, os Estados Unidos, assim como o Afeganistão também, né? Todo mundo achou que o Afeganistão ia ser rápido, a paz duradoura, né? A liberdade duradoura, e você viu o que aconteceu, né? Hoje em dia o Talibã voltou para o Afeganistão. Então essas questões todas estão abordadas, né? A questão filosófica, fala muito do Nietzsche, fala a questão da moral, da ética, o que é moral, o que é ética, o que é realidade. Então, todas essas questões filosóficas, ela é uma professora de filosofia, né? Então, lembra o Herzog lá do Saul Belov, né? Que é um outro autor estadunidense, que tem essa questão, o personagem que o tempo todo debatendo questões filosóficas, anotando no papel, né? Ele é um professor de filosofia, escrevendo cartas, né? A gente vai ver esse livro, eu vou reler esse livro aí do Herzog. Mas aqui é isso, né? É um pouco, o Herzog é um pouco Faulkner, né? Que é essas descrições que quando ela faz a descrição dos anos 60, né? Essa pobreza, essa região rural, e fala que muitas dessas pessoas da região rural acabaram indo para a guerra, inclusive então é possível que o pai dela, né? O pai real, não adotivo, seja um ex-combatente do Vietnã. Tem umas coisas assim também, né? Que não fica muito claro. E eu já li metade da obra, né? Então vai ter a parte 2 que eu vou completar o que aconteceu mais na obra, né? Então vai acontecer os personagens, ela tem uma amante secreta, assim, que, né? Amante secreta, porque o cara é casado, ela é solteirona, mas tem um amante que chama Andrei Litovsky, né? Pode ser um russo, pode ser um ucraniano, não sabe. Mas é um cara astrônomo, né? Muito reconhecido. Então quando ele está passando pelos Estados Unidos, lá ela, né, encontra. Então ela tem essa amante, e por causa dessa amante ela perdeu um casamento, podemos dizer assim, né? Um conservador, não daria certo o casamento, mas ela perdeu o casamento com um conservador chamado Oliver Crow.
O Olivier Crowe, que é um cara que depois foi bem de direita, passou a apoiar os governos de direita, né, a invasão do Iraque, um cara conservador, vem todas as pautas conservadoras. Antes ele ironizava o conservadorismo, depois ele virou bem conservador. Né, ele é a caricatura do conservador. Tanto que quando eles rompem aqui o relacionamento dos anos 90, o cara falta cobrar, né, os gastos que ele teve com a mulher lá, né? Ah, paguei ingresso pra você, paguei passagem, paguei carro, paguei não sei o quê, paguei hotel. Aí ela vai e te faz um cheque pra ele lá de $1.000 e dá na mão dele. Tipo assim, né? $300, que é uns R$2.000 pra nós, e bota na mão do cara. Ah, você tá cobrando, né? Então, ela sempre fazia questão de pagar as coisas, né? Mas ele fazia questão de pagar. Ela se oferecia, né? Mas assim, um cara é caricatura, né? Outra caricatura que é trágica, né? É a do menino chamado o Alexander Stirk, né, que é um menino que vai para a faculdade e ele é, né, assim, um homoafetivo, mas ele tem uma pauta conservadora. Então ele fica nessa drama, né, porque os conservadores não gostam dos homoafetivos, certo? Né? O LGBT não é bem aceito entre conservadores. Ainda mais os católicos, né, os puritanos, a homossexualidade é pecado contra Deus, né? Então é assim. Então imagina o cara que quer ser conservador, as pautas conservadoras, a guerra, né, que é essa pauta de costume contra o aborto, é toda aquela pauta que a gente conhece da neocon, né, que são os neoconservadores. No entanto, o cara, visivelmente, você vê que o cara tem uma afinidade homoafetiva, né? Ele tem problema com as mulheres, né? Ele é meio misógino, então você vê que o cara, né? Só que como é que o cara que assume essa homossexualidade, né, e ao mesmo tempo vai manter pautas conservadoras, sendo que o meio conservador não aceita a homossexualidade? Então o fim dele é trágico, né? Porque ele não consegue enturmar em nada, ele finge agressões, né? Ele se bate, você vê que coisa, né? Problema assim, Jung explica, né? Ele se agride, né? Por essas questões de não as personalidades dele não são aceitas, né? Ou ele vai ser um gay ou ele vai ser um conservador. Porque como é que ele vai conciliar as duas coisas, né? Porque ele queria ser um homem hetero, aceito pelo público, mas como ele tem afinidades, né? Afetivas, então ele não é aceito pelos conservadores. Então ele é ironizado pelos dois lados. A esquerda não vai aceitar ele, porque as ideias dele são de direita, né, a esquerda, que poderia aceitá-lo pela diversidade sexual e tal, não é aceita. Mas ele também não é aceito pelos conservadores, por mais que ele tenha ideias conservadoras, né? Ele defende toda a pauta conservadora, mas você é gay, então você é LGBT, então vai lá para a parada gay, né? Entendeu? Então ele acaba nessa cisão, né? É um personagem assim, caricato, mas ao trágico, né? Eu acho ele meio caricato, mas ao trágico. Ele não é desenvolvido, né? Poderia ser desenvolvido. Mas ele vai ao trágico porque ele atenta contra a própria vida e tal. Então é assim, e ela está no meio desse problema todo. Ela está com esses surtos de lembrança, que ela vai lembrando, né? A narrativa é bem complexa por isso, porque ela está numa reunião lá, ela está num ambiente, ela está com algum problema, e aí a lembrança, né, surge como um surto, né? Ela é tomada pelas essas memórias, que a gente vai entendendo que memórias são trágicas, né? Porque aí ela vai viver nesse orfanato, vai ser adotada então, pela Agatha e o Conrad, e aí vai ter que assumir esse novo nome, né? Ah, você não é mais a Joel, né? Você não é mais a Joia, você é a Meredith Ruth, né? E aí vai aprender a ler, vai aprender a escrever, vai conhecer a biblioteca né? E essa nova família, os Neukirchen, né? E aí ela vai adotar então toda essa forma de pensar o mundo. E aí por essa segurança desse mundo Quaker, né? Esse mundo puritano, é que ela vai chegar então a ter essa carreira, né? Você vê a carreira, mulher de 40 anos que agora é uma reitora, primeira presidenta de universidade nos Estados Unidos. Só que aí esses dramas pessoais, né? Desse passado dela que está reprimido, vai se fundir com esses problemas da guerra que vai começando. Então, esses ânimos acirrados, né, entre os conservadores e os liberais, entre os democratas e republicanos, etc., né, essas questões políticas americanas, que ela não entra muito. Você não precisa saber política americana, estadunidense, mas está no background, está lá no fundo da história, né? E aí ela está ali, ela não pode tomar nenhum lado, porque ela é uma presidenta de universidade, só que ela é mais de esquerda, né? E aí ela pensa, não, eu quase que tive envolvimento com um conservador, né, esse tal de Crowe, e esse Crowe tenta ajudar ela com esse rapaz, esse Alexander Stirk, olha o nome, Alexander Stirk. Esse rapaz arruma outros problemas lá, né, fingindo agressão, e aí a faculdade entra pra mídia, tá vendo lá, a faculdade fica perseguindo conservadores e tal. Então tem isso, então ela tá com esses problemas, tanto no serviço, que ela dava muito bem, né, ela dava assim, conseguia manter essa parte administrativa muito bem, super respeitada, né? Ou seja, ela encontra administradora muito respeitada, mas esses problemas pessoais, né? Com o amante que não aparece, né? Com esse cara que bota na vida dele, esse Olivier Crowe, né? Que é um caricato, conservador caricato, né?
Então, ou seja, ela está nesse drama. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Se ela vai conseguir manter esse cargo de administradora da universidade, né? Porque se ela vai tentar procurar mais sobre o passado, será que ela vai investigar esse passado, né? Já que ela está tendo esses surtos de lembrança, né? Então, é isso aí, vamos ver, né? Estou na metade do livro e vamos ver, aguarde no próximo vídeo o que eu achei do conjunto da obra, né? Então, fica a dica de leitura da Carol Watts, né? A autora estadunidense. Okay? Obrigado pela atenção. Não deixem de compartilhar.